Então, comecei a escrever bastante na pandemia, um romance eu escrevi durante a pandemia. E também foi um momento em que os asiáticos estavam passando por muito preconceito por causa da questão do vírus, né? Então eu comecei a escrever esse romance um pouco por todas as questões que a gente já comentou, né? Do não lugar, do não pertencimento, de a gente querer fazer parte também da cultura, né? Principalmente na poesia, eu escrevia de uma maneira muito deslocada, assim. Não era só a solidão, era o fato de me sentir num completo exílio, assim. Eu não encontrava a mim mesma, né? Que dirá estar à vontade em outros lugares. Meus irmãos estudavam numa escola de freiras e eles estavam aprendendo japonês. Mas aí eles sofreram muito bullying, as madres falam que eles não podiam falar japonês. Então a minha mãe achou melhor que eu não aprendesse para não misturar o japonês, e por isso que eu acho que eu acabei não aprendendo a língua. E eu comecei a trabalhar com artes, e o que eu gosto de fazer são ilustrações, né, para as editoras. Os personagens que eu escrevia, eles não tinham muito a ver comigo. Eles não tinham a mesma aparência que eu, não tinham a mesma vivência que eu. Eles eram muito distantes. Quando eu trouxe esse livro Buruna, eu tentei trazer coisas que eram mais parecidas com as que eu vivia e que geralmente eu não encontrava para ler. Com famílias parecidas, não só a questão da aparência física, né? E também essa questão de você estar num país e você ter uma aparência que todo mundo te vê como estrangeiro e você não é um estrangeiro. Todas nós nascemos aqui, nossos pais muito provavelmente nasceram aqui, então a gente vive nessa dualidade constante, vive sempre nesse questionamento de como brasileiro eu sou, como você poderia ser uma japonesa falsa, o que é ser um japonês de verdade, né? Acho que são questões muito interessantes para a gente discutir, e uma das formas que a gente consegue discutir é na escrita. Eu acho que ser uma escritora nipo-brasileira é estar em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. E perceber também que você não é a única a se sentir assim, né? Eu não tinha ideia de que tantas nipo-brasileiras escreviam. Acho que a gente se encontrou mesmo, assim, né? Pela amizade, pelos mesmos problemas, porque é diferente você conversar com uma brasileira, com uma escritora mesmo brasileira, ou uma escritora nipo-brasileira, né? E essa coisa de dedicação, né, de ter que ser inteligente, tem que ser... É forte na gente, né? E para mim foi importante participar desse grupo, eu estou muito feliz. Acho que daqui para frente é abrir os espaços, para sair um pouco também do nicho, né? De dizer que nós estamos só aqui falando só sobre a gente, como se não fossem questões universais que a gente discute, né? Então acho que a gente tem que abrir os espaços para as pessoas entendam que a gente está falando de questões humanas, ter consciência de que a gente tem essa responsabilidade de ser o exemplo das próximas gerações, ser o exemplo dessas mulheres que estão escrevendo.